Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde, respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico, com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Hoje nós vamos fazer um programa que eu acho interessante, né? É aquela história da pessoa que chega no consultório e fala: doutor, eu tenho um problema, uma queimação que me dá aqui, aqui no peito, e às vezes ela confunde aquilo até com a dor de coronária, uma dor de angina, né? E existem pessoas que dizem também, às vezes, falam: doutor, tem uma tosse que não acaba, eu já fiz de tudo e essa tosse minha continua. Então nós vamos falar um pouco de refluxo gastroesofágico, porque o refluxo gastroesofágico pode simular uma dor reto-external, uma dor do peito, parecida com a dor, por exemplo, da angina. Ou às vezes o refluxo pode levar a tosse crônica, né? Laringites, etc., e a pessoa não melhorar porque está tendo refluxo, principalmente à noite, de suco gástrico, de alimento, vindo até a laringe e provocando essa tosse crônica. Em alguns casos pode ser provocada por refluxo. É lógico que a tosse tem outras causas, né? Evidentemente, o médico vai saber do que se trata naquele caso específico, mas o refluxo pode ser uma causa também. Então esse refluxo gástrico é quando a comida volta do estômago para o esôfago, né? O normal é a comida passar no esôfago e para o estômago, e dali para o intestino. Mas o que acontece? A pessoa tem um refluxo, a comida volta para trás. Cerca de 50%, isso nas crianças, né? Por exemplo, 50% dos lactentes, as criancinhas normais, apresentam de 2 ou 3 regurgitações por dia até os 2 meses de vida. As mães chegam: meu menino está vomitando. Isso é comum em criança. Geralmente até os 3 meses de vida, 2 meses de vida, ela tem esses refluxos, essas regurgitações, né? Mas nem por isso elas ficam sem tratamento. Elas vão ser tratadas se assim for julgado pelo médico. Mas esse refluxo geralmente melhora, passado o 3º mês até o 6º mês no máximo. Esse refluxo melhora, a criança vai adquirir uma postura mais ereta, e também vai se havendo aquela transição para a dieta mais sólida, principalmente a partir do 6º mês, e com a dieta mais sólida a tendência é do refluxo diminuir mesmo. O refluxo gastroesofágico, ele pode manifestar-se como? Então a pessoa começa a ter regurgitação, chega de noite e a comida está voltando na minha boca, aquele ácido do estômago, entendeu? Faz aquela regurgitação. Tem gente que vomita, tem paciente que vomita mesmo, né? Ora, o esôfago não é um lugar para ter alimento, é só de passagem, mas não para o alimento ficar ali, né, voltando como o suco gástrico é muito ácido. Esse suco gástrico irrita muito o esôfago e a pessoa começa a inflamar o esôfago numa condição que chama esofagite. E aí sim, começa a ter mais problemas. Vai engolir, dói, não é isso? Se o refluxo vem conforme a intensidade do refluxo, a dor aumenta muito. Pode ter os tais sintomas respiratórios, que vem aquele refluxo, aquele líquido vai para a laringe, né? Como diz o pessoal, vai para o goto, a pessoa começa a tossir, começa a chiar, etc. Regurgitações ou vômitos são os sintomas mais frequentes do refluxo. A pessoa com aqueles arrotos, né? Aquelas regurgitações, ou mesmo vômito, é o sintoma mais frequente. Ocorre em 80% a 90% dos casos quando o portador é menor de 12 meses, né? Quanto mais nova a criancinha, mais refluxo ela tem. No adulto, nós temos mais o sintoma de queimação, de dor reto-external, simulando, por exemplo, uma crise anginosa. Na criança, a gente tem mais vômito, refluxo, regurgitação. E no adulto é mais aquela queimação por trás do externo, aqui no centro do tórax, né? Nas crianças, a esofagite manifesta por choro, aquele choro excessivo. A criança chora, 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 a mãe não entende por quê. Às vezes quando deita, né, há aquele refluxo para o esôfago e a criança começa a chorar excessivamente, né? E não dorme, etc. Pode ser, então, o refluxo. A criança fica irritada porque aquilo dói, distúrbio do sono, não consegue dormir, aquela incômodo reto-external,
né? Ou mesmo abdominal e recorrente. Quando a gente trata, a gente percebe perfeitamente a melhora da criança. Ele começa a não ter mais aquelas dores, dormir melhor e o problema vai ser resolvido com o tratamento, né, adequado. O refluxo gastroesofágico pode levar a pneumonia recorrente, asma e tosse crônica. É aquela história, são os sintomas respiratórios do refluxo. É aquela pessoa que não para de tossir, um tossidor crônico, e não sabe por que aquilo está acontecendo, fez tudo quanto é exame, pode ser um refluxo. Então, pode dar pneumonia, porque aspira, se aspirar material do estômago, pode dar pneumonia e repetir com frequência, pode vir crise de asma, a chieira, né, o broncoespasmo, e aquela tosse crônica noturna, que não acaba, principalmente quando deita, dá o refluxo, a comida reflui para trás, e aí pode dar aquela tosse crônica. A monitorização do pH esofagiano através da pH-metria, realizada por 18, 24 horas, é considerado o melhor teste de diagnóstico do refluxo gastroesofágico. Então eu falo assim, vou diagnosticar refluxo? Vou fazer endoscopia digestiva? A endoscopia digestiva não é o melhor método para refluxo, é a pH-metria. Existe um exame, existe um sensor, né, que vai medir a acidez do esôfago. E a pessoa fica com aquele sensor no esôfago, medindo quantas vezes ele tem refluxo, né, qual o grau de refluxo e qual a altura que esse refluxo chega. Então, fica ali por 18, 24 horas com esse sensor e o diagnóstico do refluxo é feito. A gente pode fazer também, até o raio-x do esôfago, estômago e duodeno, pode ser feito para auxiliar no diagnóstico, né? Para ver se está havendo mesmo o refluxo, mas a pH-metria é um método específico, vamos dizer assim, né? A endoscopia digestiva, ela deve ser feita para diagnosticar a possibilidade de esofagite, já que ela não serve para diagnosticar o refluxo, porque você vai ver a consequência do refluxo. Você vai ver com a endoscopia a esofagite, mas dizer que ela faz o diagnóstico do refluxo, não. É preciso fazer uma pH-metria. O tratamento requer elevação da cabeceira da cama, geralmente uns 15, 20 centímetros de cada lado assim do pé da cama, para ficar mais alto, né, na cabeceira da cama, no chão, do lado da cabeceira, 2 toquinhos de 15 centímetros, por exemplo, 20 centímetros. Não tomar líquido após refeições, o estômago já está cheio de alimentos, você tomar líquido que ele enche mais, supita para trás, né? Não deitar até 1 hora após as refeições, tem que esperar o alimento sair do estômago para poder deitar. Evitar o excesso de alimentação antes de deitar, né? Evitar roupa apertada, quer dizer, a pessoa já é obesa, usa aquelas roupas apertadas, dá mais refluxo. Constipação intestinal tem que ser tratada. Se a pessoa tem problema de intestino preso, tem que tratar. Prevenir a obesidade, né? Isso tudo é importante. São usados também os chamados procinéticos. São alimentos, são remédios que fazem o peristaltismo do esôfago melhorar para que aquilo não ocorra o refluxo. Então a gente dá assim 30 minutos antes das refeições, 30 minutos antes do café da manhã, 30 minutos antes do almoço, 30 minutos antes do jantar. E os bloqueadores da secreção gástrica do estômago. É preciso bloquear a acidez do estômago. Então hoje nós temos bloqueadores da secreção gástrica mais modernos, né? Que você inibe a produção de ácido do estômago, com isso você inibe que esse ácido refluído para o esôfago provoque a esofagite, né? O tratamento cirúrgico é uma possibilidade. Por exemplo, se você tratou clinicamente, a pessoa está na posição certa, elevou a cabeceira, né? Ela não deita logo depois que come, ela não toma líquido após as refeições, faz tudo direitinho, toma o antiácido, né? Bloqueador de ácido, toma o procinético para evitar os enjoos, o refluxo. Não melhorou, tratamento cirúrgico pode ser feito em casos mais graves, que não respondem ao tratamento clínico. E também nos casos de apneia secundária ao refluxo. Se a pessoa está tendo refluxo, tem apneia de noite, apneia do sono, é um problema. Pneumonias de repetição, por aspiração de conteúdo graxo, estenose péptica grave do esôfago, às vezes o ácido do estômago é tanto que dá um estreitamento do esôfago. Uma estenose aí é caso cirúrgico. Grandes hérnias de hiato, às vezes a pessoa tem uma hérnia de hiato muito grande, não tem como solucionar aquilo, tem que fazer uma solução, fazendo uma correção dessa hérnia. Então,
Sobre refluxo gastroesofágico, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde, até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129